20 episódios, hein? Pois é, 20 episódios, terceira temporada. Nada mal. Seguimos fortes. Segundo episódio de 2024. Terceiro episódio de 2024. Segundo episódio de 2024. Bem, Assim, não interessa. estás assim aqui um bocadinho a navegar naquilo Não, eu estou que é o mundo, certo? Peace and love, estou de férias. Ah, pois é. Estás de férias. É verdade, sim senhora. Também eu gostava de estar de férias neste momento. Já Mas- tiveste na semana passada, há 2 semanas. Neste caso foi há 3 semanas. Portanto, tu a nível tempo, a nível tempo estás um Sabes que bocadinho estas para o mal. últimas semanas foram semanas de exames. Pois é. Portanto, para mim, Pois é. foi só uma semana. Pá, é verdade. Epá, e este fim de semana tivemos um grande fim de semana. Este fim de semana, aqui o profeta acabou por ver a sua profecia profetizar-se. Ah, pois é, que foi o Nuno Álvares ter ganho a Taça da Liga. Não. Ah, então foi o quê? Ah, isso fui eu. Ah, espera, desculpa. Foi, nada mais nada menos, que Dricas Duplessis a ganhar Não é assim que se diz. o... Ah, não é assim que se diz. Dricas Duplessis. Pá, mas ele não é francês. É Duplessis. Mano, eu conheço Duplessis há quase 10 anos. Não, E tu estás-me a tentar ensinar a dizer como é que se diz. Eu é que disse, este gajo é bom. Epá, desculpa, mano. Sabes quando a carroça está quente, as pessoas vão atrás, estás a ver? Tipo, e depois vão fazer um background research muito grande. Tu foste fazer um background research, eu vi o background a acontecer. Isto era só para ver se tu entravas no teu modo Diogo. Há bom modo e belo prazer. Mas sim, vimos o teu preferido lutador sul-africano. O a Dricas ganhar a Duplessis Sean Strickland. ganhou o UFC Middleweight Championship. Pois foi. E agora, a minha. Eu disse aqui, em podcast, que este gajo vai ser campeão da Middleweight. E tu disseste, capaz, vamos ver, é uma divisão de killers. Ora, ele, killed everyone até lá chegar. Epá, é verdade, tenho que admitir. O Dricus Duplessis, um grande lutador, sem dúvida. Ele até aqui derrotou grandes mixed martial artists, incluindo em si O teu meu- querido Robert o Whittaker. meu querido Robert Whittaker, sim, é verdade, e não foi bonito ver aquela luta, mas pronto, neste momento torna-se o campeão, o rei dos pesos médios, numa divisão que nestes últimos 2 anos já mudou muito de cinturão, desde que Alex Poatan Pereira lutou contra Israel Adesanya pela primeira vez. Em MMA. Exatamente. Em MMA, isto tem que ter aqui isto em conta. O Izzy foi durante vários anos o rei, o dono e senhor da Middleweight Division, que apesar de sempre estar bastante stacked, não tinha respostas para o fenómeno neozelandês que é Israel. Barra nigeriano, barra australiano, barra chinês, portanto... Israel percebemos. Adesanya, que é um fenómeno a nível de Mixed Martial Arts, apesar de ter perdido o título há alguns meses atrás. O Izzy dominou, passou pela divisão 2 vezes, derrotou nomes como Vettori, como Paulo Costa, e a luta com o Paulo Costa foi incrível, Yoel Romero, Robert Whittaker 2 vezes, derrotou toda a gente, derrotou Anderson Silva, Cannonier também. Cannonier. Lutou sem dúvida contra os melhores do que os pesos médios tinham para oferecer. E nós normalmente veríamos a Middleweight Division antes do Alex Pereira ter entrado com o fulgor que entrou. Tínhamos o Israel Adesanya, que era melhor do que eles todos, e depois tínhamos o Robert Whittaker, que era melhor do que eles todos também, só Mas não era melhor do que o não era Adesanya. melhor que a Adesanya. O que é interessante, que é Sim. ver desta forma. Quando chega Alex Poatan Pereira, o Nemesis do Israel Adesanya, o lutador que nocauteou a Adesanya no K1, chega, derrota Sean Strickland, Derrotou o Sean e Strickland. de uma maneira enfática, Incrível. Foi um knockout incrível. provou que era um lutador letal, apesar da sua pouca experiência no MMA, e na primeira luta frente a Israel Adesanya nocauteou o campeão na última ronda. Foi na ronda, foi na quinta ou na quarta? Eu acho que não chegou a ir assim tão longe. Não, chegou porque o Coisa estava a ganhar 3-1. Não te esqueças que foi a mesma coisa que o Usman. Nada do que tirar
os pontos nos is. Foi a mesma coisa que o Usman, que estava a ganhar 3-1 e acabou por perder. Mas o Poatan nocauteou o Israel Adesanya, sendo o primeiro a nocautear a Adesanya na UFC, no MMA. Porque no K1 já tinha acontecido, portanto... Sim, já tinha acontecido. Não era novo. Aliás, o único homem que derrotou a Israel Adesanya, para além de Sean Strickland agora, foi de facto Alex Poatan Pereira. Que derrotou então assim Israel Adesanya e acabou com o reinado de terror do Adesanya. Foi na quinta ronda. Foi na quinta ronda. Foi na quinta ronda mesmo. O que acontece, o que sucede a seguir é que Poatan defendeu de imediato o seu título contra Israel Adesanya e perdeu, outra vez, para a Adesanya, por nocaute, que conseguiu vingar assim a sua derrota. Algo extremamente interessante para Israel Adesanya. Foi na segunda ronda, aí é que está a confusão. É que na UFC só perdeu uma ronda para Poatan. Conseguiu ganhar todas as outras rondas, uma delas por nocaute. Mas o problema que o Adesanya sempre teve contra o Poatan não era tanto de técnica, nem de experiência, nem mesmo de poder. É que o Poatan, assim que acerta um soco, muito dificilmente esse oponente não vai dormir. Muito, muito, muito dificilmente. Já vimos isso dentro da sua carreira toda no kickbox. Já vimos isso na curta carreira que ele tem dentro do MMA. E ele é um lutador incrível. Tipo, já é campeão da Light Heavyweight. Em pouco tempo. Ele tem muito pouco tempo. Em muito pouco tempo já tornou-se um campeão dual das duas das divisões que a UFC durante 10 a 15 anos tem sido mais stacked. A middleweight e a light heavyweight, que por acaso sofriam de um problema crónico, que era ter um campeão longo e duradouro. Para alguns problema, para outros como por exemplo Dana White, algo incrível, porque podia bancar naquilo que é a super estrela. Podias bancar, mas os lutadores todos que estavam dentro do ranking não gostavam muito de ter o mesmo campeão durante tantos anos, não é? Exato, mas fizessem por isso. Costuma-se dizer, fizessem por isso. Mas não conseguiram. Mas o mais interessante nisto tudo foi Israel Adesanya aceita a luta contra Sean Strickland, porque sinceramente não havia muito mais ninguém dentro daquela divisão. Não, e interessante, era top 4 ou 5? Não, o Sean Strickland era o número 6 na divisão. Número 6 na divisão. E acaba por entrar naquela luta porque nada mais, nada menos, Dricus du Plessis lesionou-se e entra Sean Strickland. Portanto, Sean Strickland era completamente um underdog naquela luta frente ao Israel Adesanya. Sem dúvida que é um dos lutadores mais ativos dentro da UFC. É um lutador que não treina como o típico lutador habitual. Ele gosta muito de fazer aquilo que é o sparring, que é uma técnica muito mais prejudicial talvez para os lutadores a nível de lesões antes da luta. No entanto, o Sean Strickland adaptou-se muito bem a esse caos e tem demonstrado como é que dentro da MMA consegue triunfar. No entanto, ele acaba por chegou à luta frente ao Adesanya, não o lutador mais temível dentro da middleweight. No entanto, ele literalmente, Diogo, conseguiu outclass Israel Adesanya. Ninguém conseguiu fazer até agora, nem mesmo Black Always. Black Always utilizou o seu tamanho para poder derrotar a Adesanya, não é? De maneira inteligente. No caso de Sean Strickland, foi a primeira pessoa na história da carreira de Israel Adesanya que foi melhor no striking que Israel Adesanya. E isso deve-se muito à forma do Sean Strickland conseguir encurtar a distância. Ele não tem mesmo medo de estar a lutar cara a cara com o seu oponente. Vê-se isso em qualquer luta que ele perca ou ganhe. Acaba por às vezes ter derrotas contra pessoas muito mais acima no ranking, mas isso também é porque ele é destemido e dá para perceber isso dentro do seu estilo de luta. Se calhar como campeão, e dá para perceber isso, não foi a melhor atitude perante um lutador como o Dricus du Plessis, mas para tudo aquilo que são o público e a audiência, toda a gente adorou aquilo que foi um slugfest dentro do main event do primeiro UFC, do pay-per-view, do primeiro pay-per-view do UFC este ano, o 297. No entanto, Diogo, é uma luta que tem tido alguma controvérsia a nível de quem poderia ter vencido, até mesmo pelo o qual é que era o juiz que estivesse naquela noite, poderia ter dado a luta para qualquer um dos lutadores,
ou até mesmo ter dado empate. Eu no evento da UFC que aconteceu em Abu Dhabi, a horas decentes, fiz o meu primeiro card, fiz as minhas primeiras votações. Fizeste a pontuação. Tentei fazer uma pontuação e, como já dissemos aqui, correu relativamente bem. Portanto, consegui identificar uma ronda 10-8, que é raro na MMA, que é quase costuma-se dizer, quase uma ronda perfeita. Sim, para exatamente. Um dos lutadores. Exatamente. Portanto, aqui seria muito difícil. A nível estatístico, obviamente que quem olhar para aquilo depende de quem gosta mais. Eu, por acaso, favoreço de striking, se calhar favorecia Sean Strickland. Exato. Ou não, porque sou fã de Duplessis. Mas, no caso de Duplessis, conseguiu 2 minutos de controlo, conseguiu 6 takedowns para nenhum de Sean Strickland. Portanto, existem isso. E os takedowns não se conta como strikes. Uma pessoa faz 190 strikes, como foi o caso de Sean Strickland, é algo relativamente normal. Mas fazer 6 takedowns para 0 já é algo avassalador a nível de controlo da parte de grappling de agarrar a nível de mixed martial arts. O grappling é importante e há, obviamente, juízes que dão mais importância ao grappling. Até porque tem a ver muito pelo controle do adversário. Um lutador conseguir trazer o seu oponente para o chão e conseguir controlá-lo por um tempo significativo, sim, é muito importante para conseguir dar essa vantagem quando vai-se mesmo para as cards dos juízes. No entanto, eu sou como tu, eu não favoreço tanto o takedown, não favoreço tanto esse controle no chão, favoreço muito mais o striking. Porque nós olhamos, e isto é real, nós olhamos para a cara de Sean Strickland e olhamos para a cara de Duplessis. Exatamente. Não parece um vencedor. Duplessis não parece muito vencedor. Mais amassado, mas lá está. No que toca ao grappling, Duplessis dominou por completo. Não, totalmente. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Eu daria a vitória a Sean Strickland porque a maior parte dos golpes que ele teve foram realmente significativos. 190 strikes é uma coisa extremamente normal, a não ser que chames Max Holloway e faças 400 golpes dentro de um combate. 172 significant strikes. O que é um número. Duplessis conseguiu mesmo assim 150. Mas, exato, é por isso que nós, olhando para as duas vertentes, conseguimos entender que a luta poderia ir qualquer para algum dos para os dois lados. Para qualquer um dos lados. Porque mesmo foi split decision, não foi decisão unânime. Não, foram dois dos juízes decidiram para dar a vitória a Duplessis, 48-47, e outro deu 48-47 para Sean Strickland. Justo, Sean Strickland não contestou, congratulou de imediato Dricus Duplessis pela vitória e assinou, portanto, aceitou perfeitamente a card, os resultados, a pontuação dada pelos juízes, apesar de muita gente não ter gostado do resultado, parece-me ter sido justo. Se o próprio Sean Strickland reconhece que não existe problema nenhum nesta decisão, pois era uma questão de gosto, é uma questão do que cada juiz entende. Eu não posso dizer muito sobre a luta, para além de que estou contente por o Duplessis, porque eu vi o Duplessis numa promotion de South Africa, tipo a crescer. Que é a EFC, não é? A EFC, em que ele era campeão, dominava por completo. Ele que ganhou notoriedade por causa de um vídeo que ficou viral por um lutador que era o campeão ter falado mal da mulher dele e dizer que ia ficar com a mulher dele, e Duplessis acabou por arrasá-lo por completo na luta e ter ganho o cinturão. Ao ser campeão, era uma questão de tempo até sair. Ele estava muito acima de qualquer outro naquela companhia e, chegando à UFC, provou que é ali que merece estar e agora prova que é o melhor middleweight do mundo. E, aliás, ele já tinha falado mesmo antes da luta com o Sean Strickland que não se vê ficar muito tempo dentro da middleweight, até porque ele queria conquistar o título, mas também rapidamente subiria logo para a light heavyweight, porque o corte que ele faz para chegar a peso médio é enorme e dá para perceber mesmo pelo próprio corpo do Duplessis. Sim, Duplessis que já foi welterweight e eu cheguei a ver como welterweight, mas agora
claramente já... Ele que se fosse para o welterweight, era um sério... Ele é daqueles lutadores que é um sério candidato a conseguir talvez chegar a algo... penso que nunca foi visto. Que é o triple... Que é o Triple Champion. Sim, mas tens o Triple C, o Henry Sim, Cejudo, mas quer chegar, diferente. mas é diferente. É diferente. O Cejudo É é campeão o Triple C por causa do campeão olímpico. Campeão olímpico, exato. Mas nós olhamos para Duplessis, é um lutador incrível. Esta ascensão tão fulminante até ao topo já era algo que se estava à espera. É provável que ainda faça mais um combate ou dois. Era algo que estava à espera porque eu disse. Está bem, Diogo. Tens os teus louros, conseguiste fazer, conseguiste concretizar aquilo que eram os teus pensamentos. Espalhaste para o universo e o homem lá conseguiu. Sim. Sul-africano. Continuando, eu acho que o Duplessis, ou Duplessis, ou como nós quisermos chamar, que existem várias pessoas que lhe chamam por vários nomes, o Sean Strickland não lhe chama por... chama-lhe por Dricus. É diferente. Toda a gente tem uma interpretação diferente para aquilo que é o Dricus Duplessis. Ou Duplessis, mas olha, independentemente do nome. Algo que ninguém tem uma interpretação diferente é o campeão da middleweight. Exatamente. Agora deve lutar, pelo menos a minha percepção aquilo, deve lutar pelo menos mais 2 vezes dentro da middleweight e depois sobe mesmo. O Alex, bem. Exatamente. O Poitin, o Alex Pereira, já disse que talvez vá descer à middleweight division e eu sinceramente não acho que isto é um bom presságio para o Duplessis, porque se nós conhecemos o Alex Poitin Pereira, ele é o maior hater de todos os tempos. Quem se mete com os amigos dele acaba por nunca ficar bem. O Iri ganhou ao Glover e depois perdeu categoricamente contra o Alex Pereira. Portanto, eu considero acho que seria interessante. Acho que a luta a fazer não é com o Poitin, mas é sim com a Adesanya. E uma rematch com o Strickland, porque sim, eventualmente. Por si só faz sentido a penso rematch. que a luta a ser feita é com o Adesanya, porque ele já teve tempo para recuperar da derrota. E agora, quando ele obviamente tem que lutar pelo título, porque o Adesanya não faz lutas que não sejam por título, e não no caso de, por exemplo, McGregor, que lhe foi dado lutas pelo título que não merecia, mas o caso de Adesanya é completamente diferente. Perdeu o título, agora pode ir reconquistá-lo. Não faz sentido a Adesanya vir cá atrás e ter conquistado o seu título. Porquê? Porque o Adesanya já foi lá atrás enquanto era campeão. E não é só isso, Diogo. Ele já derrotou toda a gente naquela divisão. Ele é o campeão anterior a Sean Strickland. Ele acabou por nunca ter a sua rematch. O seu rematch. Porque quis, portanto... Acho que sim. Acho que estes três são os lutadores que merecem estar envolvidos nas lutas pelo título. No caso de outros lutadores da middleweight, se calhar podemos olhar para Khamzat Chimaev, mas ainda não. Ainda tem que lutar contra alguém do top 10. Chimaev está lesionado, penso eu, outra vez. Acho que ele voltará para o UFC 300. Possivelmente vai voltar para o UFC 300. Se tiver que lutar contra alguém, eu diria Poitin. Eu acho que o Duplessis contra o Poitin, seja middleweight ou seja light heavyweight, seria muito interessante. O que também é interessante para Duplessis, se tiver que se defrontar a Khamzat Chimaev, é que Duplessis é um wrestler. Eu sei que Chimaev é avassalador, como vimos contra Kamaru Usman, mas também falta-lhe... Falta-lhe tanque. Coisa cardio. que, incrivelmente... Também falta a Duplessis. Não, também. Acaba por Duplessis teve esse problema, mas entretanto já fez lutas mais longas e correu sempre bastante bem. Ele conseguiu corrigir o problema de tanque. Algo que Chimaev parece-me ter dificuldades em corrigir por causa, precisamente... de lesões, pulmonares. Pulmonares, teve Covid, teve problemas pulmonares. Acaba por ser mais difícil para Chimaev. As lesões dele nunca são musculares, é mesmo as lesões de órgãos internos. O maior inimigo do Chimaev é ele mesmo. E exatamente, é mesmo isso. E falando depois do UFC, temos muito para analisar daqui para a frente. Temos Volkanovski contra Topuria, grande luta, e no UFC 300 temos nada mais nada menos do que Justin Gaethje contra Max Holloway, que vai ser sem dúvida uma grande luta. O UFC 300 parece-me estar a ser de veras underwhelming. Até agora sim, não é? Até agora sim. Nós não nos podemos esquecer que na UFC 200 nós tivemos o maior card de sempre. Foi absolutamente estonteante aquilo que se viu.
com o regresso de Lesnar, com a Amanda a ganhar, era suposto haver um John Jones contra Daniel Cormier, mas foi na altura Daniel Cormier contra Anderson Silva. Estás a ver a UFC? Sim. Agora continua o teu pensamento que eu já vou dizer qual é que é a card. A card do UFC 200 foi brutal, foi cheia de super estrelas, foram 3 defesas de título. Foi uma altura em que também tu tiveste um boom muito maior dentro daquilo que era a MMA. Eu acho que a MMA hoje em dia já está um pouco mais estabelecida e também já não tens aquele poder a nível de estrelas como tinhas antigamente. Ok, tudo mas bem, é normal. mas é normal. o Dana se calhar podia ter guardado algumas lutas para chegar ao UFC 300 e ter um main card exclusivo de defesas de título, por exemplo. Para mim o Sean Strickland contra o Dricus du Plessis não deveria ter acontecido agora. Deveria ter acontecido no UFC 300, até porque foi uma blood feud. Mas eles podem chegar até... um deles pode perfeitamente lutar no UFC 300. E sinceramente até é daqui a 3 meses. Mas é possível. Vamos só ver quem é que já estava confirmado. Jim Miller contra Bobby Green, lightweight. Na Bantamweight vamos ter Davison Figueiredo contra Cody Garbrandt. Uma boa luta. Middleweight, o promissor Bo Nickal, um lutador incrível, wrestler All-American que sem dúvida tem todos os seus louros, contra Cody Brundage, que também é uma jovem estrela dentro da Middleweight. Calvin Kattar contra Aljamain Sterling na Featherweight, grande luta, sem dúvida. Temos na Light Heavyweight Jiri Prochazka contra Alexander Rakic, também uma luta interessante, mas mesmo assim acho que é um pouco underwhelming para aquilo que o Jiri já tem lutado. Sim. O Rakic é um grande lutador sem dúvida e o Jiri está a substituir o Jan Blachowicz. No entanto, acho que poderia ter sido uma luta que se calhar poderia ter até acontecido nesta card, no UFC 297, ou numa card mais para a frente do que propriamente esta. Também temos Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan, uma luta muito, muito interessante. No entanto, o Charles mais uma vez, underwhelming. O Charlottesville está contra o Makachev e não contra o Arman. Temos Justin Gaethje contra Max Holloway, que sem dúvida esta é a luta. É a luta. E Zhang Weili contra Yan Xiaonan, que... Não deixa... A Zhang Weili... A Zhang Weili sim, mas se fores ver a Yan... É uma lutadora que... 17 vitórias, 3 derrotas e... Vem de 2 vitórias, uma contra a Jéssica Andrade. E contra a Mackenzie Dern, mas no entanto... Acho que não está a ser... O marketing da UFC 300 ainda não está lá. Para não mim. Está. Até Talvez se conseguirem, quem sabe, levar Conor com Chandler. Mas mesmo assim... Mas está-se a ser falado para julho. Conor e Chandler, obviamente... Está a faltar nome. Obviamente que é uma luta que não traz nada para os rankings, mas é uma luta que traz para o espetáculo. Mas, Diogo, nós falamos em nome, mas há um nome no desporto português que está a fazer furor, que é Nuno Borges. Nuno Borges, que foi eliminado no dia em que estamos a gravar, nos oitavos de final do Australian Open. O Nuno, que estava em 69º lugar do ranking ATP, vai subir para top 50, portanto uma grande subida, depois conseguiu eliminar o número 23 do mundo e o número 13 foi com o terceiro do mundo que acabou por cair. É com o 3, é ali aquele quarto do 3. Não sei se foi 23º, se foi 21º, mas foi na casa dos 20, depois foi na casa dos 10, e agora perdeu contra Medvedev, que é um dos melhores tenistas do mundo, mas no entanto não perdeu, não baixou os braços, conseguiu ganhar 2 match points, conseguiu levar um set e provar que o jovem, porque não é muito velho, tem 26 anos se não estou em erro, acaba por provar que tem talento e tem capacidade para demonstrar o seu ténis para poder chegar mais longe. O Nuno é um tenista, tem 26. É um tenista que provou aqui e abriu os olhos, porque o público rendeu-se às suas prestações e aplaudiram-no bastante no final quando foi eliminado. Fez grandes pontos, teve grandes jogadas. Eu vi alguns highlights, não consegui acompanhar porque era cedíssimo. Sim, a Austrália não é... Os jogos eram cedíssimos e eu tive hoje um exame de faculdade, portanto era completamente impossível, mas muitos parabéns ao Nuno. Esperamos ver nesta próxima temporada de ténis
o Nuno a aparecer nas grandes competições e quem sabe a chegar aos oitavos, quartos de final e nas competições não tão valorizadas, se calhar uma oportunidade do Nuno até poder conquistar um torneio. Exatamente, é um tenista que está em ascensão dentro daquilo que é o ténis mundial e também, por sua vez, o português, não é? Ele que já tinha também representado a sua universidade no desporto universitário nas Universidades de Taipei em 2017, conquistou o bronze, portanto é um tenista que está muito ligado àquilo que também é o mundo académico, que por sua vez nós também estamos ligados àquilo que é o desporto académico. Portanto, é interessante ver como é que existem certas modalidades e algumas modalidades dentro daquilo que é o desporto universitário passar e conseguirem ter uma grande prestação depois no que aquilo que é o desporto profissional. Nós vemos isso também no rugby, vemos isso também, por exemplo, no futsal feminino, que Catarina Barra, Bárbara Gama, Kika, jogadoras que também têm estado em grande pormenor dentro da Liga Placar Feminina. Portanto, nós estamos aqui a ver um tenista que começou a dar as suas pisadas pelas primeiras vezes dentro do desporto universitário e agora conseguiu chegar a um momento muito grande da sua carreira e por isso está de parabéns. Claramente, parabéns. Esperemos continuar a ver o Nuno nas bocas do mundo do ténis e que, quem sabe, quem chega a top 50 pode chegar a um top 30 ou um top 20 e até bater o recorde do João Sousa, que não foi assim há muito tempo, que chegou a estar no top 30 e é algo interessante para ver do Nuno, que tenha toda a sorte do mundo e continue a subir na sua carreira. Avançando, Lídio, tivemos também, como tu já disseste, este fim de semana o Nuno Álvares conquistou a Taça da Liga de Futsal Feminina, Nova Semente eliminou o Benfica, que teve um jogo absolutamente azarado a nível de finalização, 0-0 nos penaltis. A Nova Semente conseguiu bater o Benfica, que são as campeãs da Europa, perdeu assim a Taça da Liga, que tinha conquistado no ano passado, e o Nuno Álvares aproveitou para conquistar mais um título, provando assim a eficácia e eficiência do seu projeto desportivo de futsal feminino. Exatamente, o Nuno Álvares é a segunda equipa grande em Portugal a nível de futsal feminino e tem um projeto muito, muito bom. Entre o Benfica e o Nuno Álvares acabam por constituir 70% daquilo que é a seleção nacional. Portanto, nós olhamos para o Nuno Álvares e vemos dentro do seu 5 inicial dentro da quadra 5 jogadoras que estão na seleção portuguesa. A realidade é que nós olhamos para a Carla Vanessa, olhamos para Cátia Morgado, olhamos para Pisco, olhamos para Cátia Balona e para Maria Rocha. São 5 jogadoras incríveis e que realmente demonstraram isso tanto na meia-final frente ao Futsal Feijó, a equipa da Margem Sul, que numa vitória que ganharam por 4-0 e numa vitória frente à Nova Semente dentro da final. Portanto, nós olhamos para aquilo que é o projeto da equipa de Fafit, estamos a olhar para uma equipa que claramente quer lutar pelo aquilo que é o campeonato nacional, ainda não tiveram essa sorte nos últimos anos frente ao Benfica, no entanto, conseguiram conquistar a Taça da Liga pela sua segunda vez, algo que é extremamente importante para o Nuno Álvares continuar o seu desenvolvimento. Falando na equipa que derrotaram na meia-final, que também está a ter uma época incrível, Diogo, é nada mais, nada menos do que o Futsal Feijó. É o Futsal Feijó. Eu vi o que aconteceu. Sim, o Futsal Feijó, que tem estado bastante bem esta época a nível do campeonato, conseguiu chegar então assim à meia-final da Taça da Liga. Muitos parabéns, continua a crescer e a levar a Margem Sul para as bocas do futsal nacional. E o futsal nacional que... Eu ia só dizer-te uma coisa, só para ainda não parares aí. Tu, que também foste um comentador ativo dentro das fases finais de futsal feminino da época passada, o que é que tu achas da Catarina Barra e da Bárbara Gama como jogadoras de futsal feminino dentro do Futsal Feijó? Daquilo que eu pude ver, não nos campeonatos nacionais, mas sim nos campeonatos universitários, campeonatos nacionais de profissionais. Exato. Porque eu não tenho acompanhado. Mas são duas jogadoras muito boas. Elas que, a representar as suas faculdades, a FMH e o técnico, fizeram grandes campeonatos, foram os finalistas, foram as melhores jogadoras das suas equipas e isso notou-se porque levam esse seu talento para o futsal Feijó e para crescer assim numa equipa que está a apostar e a provar
assim a sua capacidade. Continuando então no futsal nacional, a final feminina, Lídio, o Sporting Final conquistou, masculina, que esta a vez final foi. masculina, mais uma vez, o Sporting conquistou a Taça da Liga, a sua 5ª Taça da Liga, mas o jogo foi quentinho. Foi um jogo que já estávamos à espera a nível de audiência, a nível público e mesmo a nível de equipas. Foi um jogo que penou pelo aquilo que foi o pós. O final. Exatamente. O final do jogo. E não é algo que seja bonito de se ver dentro do desporto, mesmo seja quem seja adepto de Sporting, adepto do Benfica, quem seja um analista como eu, um comentador, um relatador, comentador como o Diogo. Nós sempre tentamos olhar pelo ponto de vista neutro e tentar olhar pela forma, ok, vamos tentar não ter a opinião mais parcial dentro deste assunto, mas é complicado ter uma opinião imparcial naquilo que acabou por acontecer dentro da final da Taça da Liga, que o que aconteceu não foi desporto, mas sim antidesportivismo. E isso não é admitido, seja pelo Benfica, seja pelo Sporting, seja pelo Braga, seja pelo Leões Porto Salvo, seja pela Quinta dos Lobos, seja por quem for. E em qualquer desporto, acho que práticas antidesportivas não têm lugar em lado nenhum, muito menos dentro de uma final. Exatamente. Eu estava a ver como adepto, mas como comentador é algo que não dá para ser o imparcial e ter uma opinião diferente daquilo que é como adepto. Porque nenhum adepto de futsal pode deixar passar a paninhos quentes aquilo que foi a atitude de Tainan, considerado o melhor jogador em campo, que é outra coisa absurda. Marcou um dos golos, é certo, mas o Tainan acaba por cerca de 1 minuto do fim da partida. O Benfica, existe uma disputa na área do Benfica, um jogador do Sporting cai, é feita um contra-ataque de 4-3 em que o Benfica tem um jogador sozinho na ala e a defesa do Sporting está-se a disposicionar para ir cobrir esse jogador, que era o Jacaré, e que teria assim 2 jogadores sozinhos com o guarda-redes nesse contra-ataque. O que acontece é que a bola nunca chega a Jacaré, porque Tainan sai do banco como suplente e corta a bola e reclama com o árbitro porque havia um jogador no chão. Isto é uma atitude desprezível, completamente nojenta no futebol. Não é Futsal. no desporto, no futsal, obviamente. Eu sei que no futebol a regra é clara e é cartão vermelho e grande penalidade. No futsal é livre ou penalti. O árbitro decidiu-se por um livre. E também está contemplado que pode ser dada o cartão vermelho. Foi dado cartão amarelo. O livre não deu em nada. O jogo já estava completamente estragado a partir daí, pois foi os árbitros a terem que ir ver ao suporte de vídeo, a tentar perceber o que é que deviam fazer, porque eu aposto que os gêmeos, que eram a equipa de arbitragem, não tinham qualquer tipo de ideia sobre o que é que deviam fazer aqui. É uma situação muito difícil num ambiente muito frágil. São 2 egos muito grandes, tanto entre Benfica e Sporting, que são eternos rivais, e então na modalidade de futsal, que durante anos partilharam títulos. E a realidade é que uma coisa é estares dentro de um estádio em que tu não tens que enfrentar por si só todos os adeptos. Enfrentas, mas consegues sair e consegues te resguardar da situação. Outra coisa é estares dentro de um pavilhão em que, se o caos tiver que acontecer, vai acontecer muito, muito facilmente. Teve perto. E neste caso aqui, nunca podemos julgar aquilo que é o árbitro, ou os árbitros neste caso, até porque é uma situação muito, muito delicada, a que apesar de poder ter prejudicado aquilo que era o resultado do jogo, ao mesmo tempo não deixam de ser seres humanos e aquilo é um ambiente muito frágil que... Logo a seguir houve intervenção da segurança e da polícia para evitar que os adeptos do Benfica invadissem a quadra. Foi uma situação que eu nunca vi no futsal, nunca vi no futebol. E não pode ser admitida. Não pode ser admitida. Qualquer seja das decisões do árbitro, a decisão do jogador, a decisão do treinador, estas situações não têm lugar em qualquer desporto. Porque isto é uma realidade e isto é verdade. Nós olhamos, por exemplo, para campeonatos da América do Sul
Nos campeonatos na América do Sul, nos campeonatos da Turquia, nos campeonatos no Médio Oriente, até campeonatos em África ou em alguns pontos da Europa, quando isto acontece, a única coisa que sai é um jogo estragado. Exatamente. Os jogadores já não têm moral, têm medo de entrar em campo. E isso há muitos anos aconteceu num país em que o futebol é vivido intensamente, que chama-se Inglaterra. A partir desse momento, tudo aquilo que eram claques, ou tudo aquilo que fossem adeptos, que são os chamados hooligans, foram expulsos para sempre dos estádios. Tendo em conta que já não é o mesmo ambiente em muitos dos grandes estádios, no entanto, existe uma grande segurança quando se vai ver um jogo da Premier League. Portanto, se isso agora acontecer dentro de todo o desporto e isso for aberta essa porta para toda a gente entrar em campo quando alguma decisão não é aquilo que é melhor para o clube, então estamos a entrar em territórios perigosos. Estamos a entrar em territórios perigosos, mas o que ainda se torna mais perigoso é a falta de noção também, ação por parte do Sporting perante o que o seu atleta fez. Ninguém sequer se dignou a pedir desculpa. O próprio atleta fez um post que eu acho que já retirou, mas um post que não faz sentido. Que não faz sentido, que diz que usou o regulamento, quase que dá a entender que era uma ação premeditada pelo jogador e pela equipa técnica. Não pede desculpa, diz que pede desculpa, mas que é um jogador que vive o clube e que quer ganhar a todo o custo. E epá, isso não é um posto que se faça. O Sporting logo a seguir mete uma foto do Nuno Dias, o treinador, e do Tainan, e juntos ganharam 2 Ligas dos Campeões e não sei quantos campeonatos e não sei quantas taças e campeonatos do mundo e não sei o quê. Logo a seguir enaltece o jogador, um jogador que no ano de 2022 foi suspenso 15 jogos por agredir um árbitro em Espanha, um jogador que já tem precedentes, que tem uma atitude muito má em campo, completamente antidesportiva, que devia ter sido claramente punida de outra forma, e que depois é visto como um herói, tanto por adeptos, alguns, não todos. Houve muitos adeptos do Sporting a enaltecer a atitude de Tainan, e eu vi muitos adeptos do Sporting tentarem puxar pela razão e pelo aquilo que é a razão, porque aqui não existe um lado mais ou menos, um lado mais ou menos e outro que está meio certo e outro está meio errado. Aqui só existe um lado certo, é que a atitude não tem lugar no desporto, não tem lugar no futsal, no futebol, no vôlei, no hóquei, no basquete, no atletismo ou então no goalball. Nem no curling. No curling não se vai lá com o pé e tirar o que os outros lançaram. E não tem sem dúvida lugar dentro do desporto, e é um assunto que vai ter que claramente ser resolvido mesmo para futuras ocorrências. E sim, vamos ver o que é que a Federação faz, porque o Benfica pediu a anulação do jogo. Não sei se consegue ir por esse lado, duvido muito. E muito possivelmente não acontecerá. Mas a Federação terá que provavelmente mudar as regras e não abrir um precedente, porque senão qualquer equipa pode fazer isto. Um jogador entra, corta um lance, é cartão amarelo e livre e para uma jogada. Exatamente, isso não pode ser admitido em qualquer aquilo que é o desporto. Mas passando talvez para aquilo que é o assunto do momento em janeiro, não é? Sim, o Arthur está de volta. Não é isso. Não vamos estender-nos muito, mas no mercado de transferência na última semana houve então coisas a acontecerem. O Benfica já tem o Benfica A2, não é? Porque já passou a abecedário uma vez e agora já está a começar o Benfica já conseguiu então a venda, empréstimo com a opção de compra de Jurasek, que foi oficializado hoje no Hoffenheim. Hoje de manhã. Lucas Veríssimo saiu para o Al Duhail, era suposto ir para o Corinthians, mas o negócio caiu. Foi a primeira vez que eu vi o Fabrizio Romano falhar um Here We Go. Eu acho que ele não falhou. Vamos ter aqui um cuidado. Sim, ele tecnicamente não falhou porque o negócio estava feito. Não. Isto foi o típico... Como é que se diz? Vais para o emprego, tens o contrato em cima da mesa, dizes, eu vou assiná-lo. E deixas cair por completo. Exato. O que aconteceu foi que o Corinthians não enviou para o Lucas Veríssimo o contrato. O Lucas Veríssimo também não pressionou
tinham até dia 15, o Benfica disse que era até dia 15, o Corinthians não conseguiu arranjar as garantias financeiras para pagar ao Benfica os 8 milhões de euros que era o É um que era assunto. suposto. O Aldo Ail chegou lá e disse, está aqui 9 milhões, vem para cá, e ofereceu um contrato, penso eu, 4 vezes superior àquilo que ele ia receber no Corinthians, e Lucas Veríssimo aceitou. Lucas Veríssimo sai então para o Aldo Ail. O que é estranho, não é? É muito, muito estranho como é que Uma situação muito complicada. Como é que tu contratas um jogador e dizes vamos esperar até à última para te contratar e depois chega o outro Não, isso clube e é diz, quando não tens dinheiro no FM e carregas em adiar durante 3 semanas para depois poder levar o jogador. e depois sentes que o jogador Depois sente o outro jogador clube e tu ficas sai bem. e tu ficas bem. Ah, Foi uma situação que acabou por acontecer. No que toca a entradas no plantel, Carreras, Rollheiser, confirmado. Também saiu Gonçalo Guedes e Chiquinho. Chiquinho sai por 1 milhão de euros para o Olympiacos. Gonçalo Guedes terminou o empréstimo e vai para o Vila Real. O Benfica substitui com Benjamin Rollheiser, o argentino que vem com empréstimo da opção de compra, e outro jogador com empréstimo da opção de compra que entra é Álvaro Carreras, ou Álvaro Fernandes, mas assume o apelido Carreras e está então assim oficializado o novo lateral esquerdo do Benfica, com penteado à Beatles e com um potencial a Grimaldo. então podemos dizer que ele é o Álvaro da Bedi. É, autenticamente. Álvaro da Bedi. No que toca ao Sporting, não houve nada. Até agora ainda não houve assim muitas entradas nem muitas saídas. Está um mercado assim um pouco... Estão a ver o que é que ainda vai acontecer. No entanto, também não... Sinceramente, não está a correr-lhes nada mal aquilo que é o campeonato, portanto... Sim, o problema é... Coba com Andrendi muito possivelmente irá mesmo reforçar o Sporting, mas não vai ser a compra ao Valência, mas sim a compra ao Estoril. Portanto, é algo interessante ver desta forma. Como No é que será? que toca ao Porto, foi oficializada algumas saídas. A saída de Fran Navarro, Que já tínhamos falado. sim. Nico Gonzalez caiu. Nico Gonzalez tem sido titular, entretanto assumiu. Pode ser que eventualmente, com uma noite mal dormida por Sérgio Conceição, possa ser vendido. No Porto, o que se destaca nesta altura já nem é tanto o mercado de transferência, mas as eleições, que já são mais faladas que propriamente as eleições legislativas em Portugal. O que é estranho, não é? Quer dizer, não é nada estranho. Pode estar a ser dado aqui um passo histórico no Futebol Clube do Porto com a queda de Jorge Nuno Pinto da Costa. E antes de mais, Lídio, achas que o Pinto da Costa vai perder? Eu acho que sim. Achas? Eu acho mesmo que sim. Eu acho que o Vilas Boas vai de facto ganhar. Eu acho que sim. Moralmente, porque vai ter à volta de 20 a 30%, mas ele não vai ganhar. Eu vou ser sincero, eu acho que aquilo que nós estamos a ver cada vez mais no seio do Futebol Clube do Porto é mais pessoas ao lado do Vilas Boas do que propriamente ao lado do Pinto da Costa, e sinceramente tudo aquilo que nós vemos dentro da esfera social é exatamente por tudo aquilo que tem sido estes últimos anos com o Pinto da Costa e a gestão dentro do clube. Eu sou muito sincero, eu já vi este filme com um salvador da pátria chamado Noronha, que era candidato às eleições do Benfica, teve apoio de lendas do Benfica. Sei, não era aquele que era o diretor do McDonald's? Exatamente. Exato. Noronha Lopes, que era o salvador da pátria, que era um grande candidato frente a Luís Chico Vieira, e o resultado foi que teve 32%. Luís Chico Vieira ganhou com 68% dos votos. Algo que se torna uma cópia praticamente daquilo que é Vilas Boas. Exato. Com o apoio de lendas do clube, o apoio de muita gente a nível de redes sociais, mas no que toca àquilo que é a realidade, é que está perante um presidente que não tem propriamente uma fama de bom perdedor, nem sequer de bom vencedor. Portanto, vamos ver o que é que se vai desenrolar nas eleições do Futebol Clube do Porto,
mais perto das eleições, se calhar teremos propriamente um episódio mais focado nisso. Pode ser que consigamos trazer um adepto do Futebol Clube do Porto. Portanto, se houver adeptos do Futebol Clube do Porto que queiram participar para um especial de eleições, Primeiro tem que mandar-nos um cascol, porque... um cascol do Futebol Clube do Porto. Faz favor. E depois entram então assim no podcast para podermos fazer um especial, um especial de eleições. Mas Lídio, acho que não podemos esticar muito mais. Não podemos nos esticar muito mais, não é? Só para dizer que o Jadon Sancho foi para o Borussia Dortmund e está a jogar muito bem. Surpreendente. Muito surpreendente. Pá. Nós não tínhamos antecipado isso, pois não. Coisas também muito interessantes. O Leverkusen vai ser campeão alemão. Depois de ter estado a perder 2-0. Eu já vi este filme também no ano passado. Mas também entretanto também já vi. O Bayern perdeu pela primeira vez mas como com o Werder Bremen desde 2008. Como é que eu posso explicar-te isto? O Bayern Munique é o Undertaker. Sim, mas repara... O Leverkusen é o Shawn Michaels. Não, entendes? mas repara, Entendes? o Bayern Munique tem o Harry Kane. O Harry Kane nunca vai ganhar um título na vida. E o Eric Dyer. Os dois nunca vão ganhar um título na vida. Entende isso? Não sei porque é o que eu estou a dizer. O Bayern Munique já teve tão mal. O Real Madrid ativou o cheat code para poder ganhar a La Liga. Literalmente o cheat code. Sim, um cheat code depois de um dos jogos mais vergonhosos da história da La Liga. Contra dos últimos classificados. Contra uma equipa que não tinha sequer uma vitória no campeonato. E não tem. Mas já conseguiu empatar contra o Girona, portanto interessante. Sim, exatamente. E agora ia vencer no Bernabéu, mas eu por acaso vi no Out of Context Football um meme que era o Edge contra o The Rock. E depois chega lá o Kurt Angle, o árbitro, e ataca o The Rock e dá a vitória ao Edge. Mas o Edge o Real Madrid. Mas interessantemente o Girona disse, vocês podem ter o vosso cheat code. Nós temos o nosso Ukrainian Code. É um hat-trick em 6 minutos. 3 gols em 6 minutos e, no entanto, o Anthony no ano e meio leva um gol pelo Manchester United. Já viram? Interessante, não é? Interessante. O Ivan Toney voltou e marcou um gol. Também houve um meme muito engraçado que foi o Ivan Toney disse: eu vou voltar frente ao empate contra o Sheffield Wednesday por 2-2 antes do jogo acontecer. Não, mas o melhor não, Diogo. Eu acho que o melhor mesmo que eu ouvi do Ivan Toney é You gotta bet on yourself, man. Exactly. You gotta bet on yourself, man. O Ivan Toney ao fim de 8 meses voltou e marcou um gol. Eu vou-te ser sincero, eu acho que ele na BetClick ganhou sem dúvida muito dinheiro naquela noite, porque ele deve ter apostado. Eu vou entrar e vou marcar gol de livre. E marcou! E marcou sem dúvida, pá. Não dá. Eu acho que ninguém tem a confiança que tem em si próprio como aquele homem. Exato. E a questão é quando lhe sempre perguntaram, mas tu estavas a apostar em ti? Moral. Exato. Porque não? E sabes quem é que também voltou? Quem é que voltou? Não de ter apostado em si, mas porque estava lesionado, talvez o melhor jogador do mundo. Kevin De Bruyne. Eu estava à espera de alguém pior, sinceramente, por alguma razão. Não, Kevin De Bruyne voltou e voltou a Kevin De Bruyne. Porque em 2 jogos conseguiu participar em 3 golos. Porque é o Kevin De Bruyne? Porque é o Kevin De Bruyne. É o Kevin De Bruyne. E num jogo que estava apertado para o City, frente ao Newcastle, a perder 2-1, o Kevin De Bruyne entrou, fez um golo e uma assistência e ganharam. Está a ser sem dúvida um janeiro extremamente interessante. Um janeiro extremamente interessante. E Tiago Jaló nos Juventus também, já agora antes de acabar. Também antes de acabar, Tiago Jaló nos Juventus. É muito giro. Eu e o Diogo no Marítimo, eu no Académico Viseu. Exatamente. O Diogo agora que já vai representar a seleção também. Exatamente, na ponta esquecida. Lembrar que a seleção vai jogar no Jamor ao fim de 10 anos, frente à Croácia, em junho, dia 8. Porra, já estás a anunciar isto com muita antecedência. Foi anunciado hoje. Já agora também vamos comentar esse jogo. Já estamos aqui já a dizer. Eu não sei se vamos. Mas pronto, é assim, pessoal. Muito obrigado então a todos por terem estado aqui connosco, 20º episódio. Não se esqueçam, portistas que vejam isto, se quiserem participar no podcast, sejam vocês aqui da margem sul ou do norte, isso depois depende. Não existe limite geográfico. Não existe limite geográfico. Se quiserem participar no podcast,
mandem mensagem, seja no Instagram ou nos comentários do vídeo, a dizer eu gostaria de participar, quero falar sobre as eleições. Ou se não querem participar, deixem a vossa opinião e nós comentaremos ela. E nós comentaremos. Aqui. E não se esqueçam, enviar cascóis. Para eles depois caírem a meio do episódio. Exatamente. Mas isto é personalidade. É a parte cómica. Pá, bem, tens que entender. Nós temos um podcast interessante. Os cascóis têm muita personalidade. olha, isto parece aqueles quando se faz um negócio político. Exato. Estamos aqui muito tempo, mas sem dúvida, obrigado a toda a gente. Não se esqueçam, fiquem no sofá e voltamos para a próxima.